Bíblia nos mostra muitas promessas feitas pelo nosso Deus. Seja muito bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar que o Senhor Jesus te abençoe. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações. Faça seus comentários, dá o seu like, compartilhe os nossos vídeos. Nós veremos algumas dessas promessas logo após a nossa vinheta. Deus nos faz muitas promessas no livro de Isaías. Vamos ao nosso tema. Promessas em Isaías, no capítulo 30. O nosso texto base está em Isaías, o capítulo 30, do verso 1 ao verso 33. O profeta Isaías começa o capítulo 30 repreendendo o povo de Judá, mostrando as ações deles, que eram ações de pessoas rebeldes, pois ao invés de eles confiarem no Senhor, eles decidiram fazer aliança com o Egito para poderem enfrentar o exército da Síria, mas devido à rebeldia daquele povo em adorar outros deuses e desprezarem o Senhor, eles seriam levados ao cativeiro. Mas se eles ouvissem a advertência de Deus, se eles se arrependessem, o Senhor se mostraria misericordioso. E o profeta Isaías termina o capítulo falando sobre a segunda vinda do nosso Senhor Jesus. Vamos entender característica das pessoas rebeldes no capítulo 30. Primeiro a gente vai ver logo no versículo 1 que são pessoas que não buscam a direção de Deus. Isaías capítulo 30, verso 1. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim, e que se cobrem com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado. Tem outra versão que fala, ai dos filhos teimosos e rebeldes. É Deus falando com os filhos dele, com o povo de Judá. Quando nós lemos que se cobrem com uma cobertura, Deus está querendo dizer que eles fizeram pacto com outras nações, com outros deuses, mas eles não buscaram o Senhor Deus, e Deus havia dado ordem para Israel para eles não fazerem alianças com nações idólatras. Eles não poderiam fazer nenhum tipo de aliança. Deuteronômio capítulo 7, verso 2 fala, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir totalmente, as destruirás, não farás com elas aliança, nem terás piedade delas. Nós vemos Deus falando que ele iria entregar as nações para o povo de Israel, e era para eles não fazer alianças, porque aquele povo tinha sido expulso das suas terras justamente por causa da rebeldia, por não servirem ao Senhor Deus. Mas também Deus falou assim, também não façam aliança de casamento entre vocês e as outras nações. Deuteronômio capítulo 7, verso 4. Pois fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Então nós vemos o porquê que o povo de Israel não podia fazer aliança com as outras nações, para que eles não se afastassem de Deus. Mas o povo de Israel não confiou no Senhor, não andaram segundo as ordenanças do Senhor, e o povo de Judá havia sido advertido para não descerem ao Egito, mas eles desceram. Eles foram buscar lá no Egito refúgio e ajuda. Isaías capítulo 30, verso 2, que descem ao Egito sem pedirem o meu conselho, para se
fortificarem com a força de Faraó e para confiarem na sombra do Egito, para se refugiarem no Egito. Isto era a atitude de pessoas rebeldes, porque Deus havia mandado eles não fazer, e eles fizeram. As atitudes de uma pessoa rebelde tem consequências. A primeira consequência que nós vamos ver no versículo 3 é vergonha e confusão. Isaías capítulo 30, versículo 3. Porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha e a confiança na sombra do Egito em confusão. É interessante que nós vemos que eles tinham o Senhor, que eles podiam buscar socorro no Senhor, mas era necessário arrependimento, e era um povo teimoso, um povo rebelde. A Bíblia fala, era um povo de dura cerviz. Ainda outra consequência que a Bíblia nos mostra é que a ajuda que viria do Egito para eles seria inútil. Isaías capítulo 30, verso 7, a parte A, porque o Egito os ajudará em vão e para nenhum fim. Então não adiantaria a ajuda que viesse do Egito, mas se eles confiassem no que o Senhor havia falado para eles, eles teriam a ajuda do Senhor. E sabe no que estaria a vitória deles? Simplesmente em ficarem quietos. Isaías capítulo 30, versículo 7, a parte B, que diz: no estarem, ó, quietos será a sua força. E nós olhamos para esse versículo e nós podemos trazer para nós quantas vezes o Senhor manda nós nos aquietarmos e deixar Ele agir por nós, Ele fazer justiça por nós, Ele nos mostrar que Ele é Deus. E muitas vezes, ao invés de nós ficarmos quietos, nós fazemos do nosso jeito e aí não temos vitória. Mas vamos entender um pouquinho as características do povo de Judá. A Bíblia fala que eles eram rebeldes, eram mentirosos, eles se recusavam a ouvir a palavra de Deus. Isaías capítulo 30, verso 9, que diz: porque este é um povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Como é importante nós meditarmos na palavra do Senhor, como é importante nós lermos a palavra do Senhor, porque nós conhecemos o Senhor, nós prosseguimos em conhecer ao Senhor através da palavra dele. E ainda o que mostra para nós que eles não queriam ouvir as palavras do Senhor, mas queriam ouvir palavras agradáveis, que dá prazer, que satisfaz o ego. Isaías capítulo 30, verso 10, que dizem aos videntes: não vejais, e aos profetas: não profetizeis para nós o que é reto, dizei-nos coisas aprazíveis e vede para nós enganos. Era o povo que queria errar, queria pecar, mas conscientemente. E o Senhor, Ele mostra para nós, não precisamos ouvir aquilo que nós queremos ouvir, nós precisamos ouvir aquilo que o Senhor quer nos falar, que vai nos ensinar a nos aproximar de Deus, que vai nos mostrar os nossos erros. Mas o povo de Judá não queria ouvir o que era reto, eles queriam ouvir somente aquilo que agradava a eles, mas também eles não queriam a presença do Senhor. Isaías capítulo 30, verso 11, desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, fazei que o Santo de Israel cesse de estar perante nós. Por que eles não queriam a presença do Senhor? Porque eles queriam continuar no erro, eles desprezaram a Deus.
Deus, e isso tem consequência. Existem consequências para aqueles que rejeitam a palavra de Deus, para aqueles que não confiam no Senhor. E olha a consequência que Deus falou que eles iriam sofrer. A Bíblia fala que eles seriam quebrados e Deus não teria compaixão deles e eles não teriam nenhum valor para Deus. Isaías capítulo 30, verso 14, e ele o quebrará como se quebra o vaso do oleiro, e quebrando-o não se compadecerá, de modo que não se achará entre os seus pedaços um caco para tomar fogo do altar ou tirar água da poça. Então olha como é importante nós entendermos que existem consequências para quem rejeita a palavra de Deus e para quem não confia no Senhor. A Bíblia ainda nos mostra que eles não teriam descanso, eles rejeitaram a direção de Deus, eles rejeitaram a salvação do Senhor. Isaías capítulo 30, verso 15, porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, voltando e descansando, sereis salvos no sossego e na confiança. Estaria a vossa força, mas não quiseste. Olha o segredo da vitória daquele povo, além de estarem quietos, eles precisavam se arrepender, eles precisavam voltar-se para o Senhor, porque aí eles teriam descanso, eles seriam salvos, mas eles não quiseram. Deus queria isso, que eles se arrependessem para poderem ter descanso, mas outra coisa, eles preferiram agir segundo o coração de cada um. Isaías capítulo 30, verso 16, a parte A, mas dizeis não, antes sobre cavalos fugiremos, portanto fugireis, e sobre cavalos ligeiros cavalgaremos. Olha a decisão deles, o Senhor direcionando, o Senhor mostrando para eles que eles poderiam ser salvos se eles se arrependessem, mas eles não quiseram. Eles falaram, nós vamos fugir e vamos fugir sobre cavalos ligeiros, mas eles seriam perseguidos pelos inimigos, era a consequência da rejeição deles. Isaías capítulo 30, versículo 16, a parte B, e o versículo 17, por isso os vossos perseguidores também serão ligeiros, 1000 homens fugirão ao grito de um, e ao grito de 5 todos vós fugireis, até que sejais deixados como o mastro no cume do monte e como a bandeira no outeiro. Olha o que Deus está falando, mas ainda Deus está divertindo eles. E Deus ainda mostra, se vocês se arrependerem, se vocês se voltarem para mim, eu vou me mostrar misericordioso para vocês, eu vou me mostrar paciente, longânimo e justo. Isaías capítulo 30, verso 18, a parte A. Contudo, Yahvé espera o momento de ser mais uma vez misericordioso e mostrar-vos a sua graça, que é o favor que não merecem. Ele se ergue para demonstrar-vos toda a sua compaixão, porquanto Yahvé é Deus de justiça. Mas eles, ouvindo a promessa de Deus, eles não quiseram. E a gente vê no Salmo de Davi, o Salmo 86, que o nosso Deus é realmente misericordioso. Salmo 86, verso 15, entretanto tu, Senhor, és Deus compassivo e misericordioso, rico em paciência, amor leal e justiça. O Senhor, ele fala que ele vai disciplinar, e as pessoas, elas não acreditam, elas ficam tentando a Deus, elas ficam provando a Deus, porque Deus é um Deus misericordioso, Deus é um Deus paciencioso, mas o Senhor, ele nos mostra as promessas para aqueles que confiam nele, as promessas para aqueles que esperam nele, como nós vemos em Lamentações, capítulo 3, verso 25, eis que o Senhor
Senhor é bom e misericordioso para com todos aqueles que nele esperam confiantes, para com aqueles que o buscam. É importante nós sabermos disso. Nós vamos estar muitas vezes passando por desertos, passando por vales, ou seja, passando por dificuldades, por momentos de angústia, mas se nós esperarmos confiantes no Senhor e buscarmos o Senhor mostrará para nós que Ele é bom e misericordioso. Mas vamos ver ainda em Isaías capítulo 30, no versículo 18, a parte B, que nos mostra que o povo que confia no Senhor, que aqueles que esperam no Senhor serão bem-aventurados. Isaías capítulo 30, verso 18, a parte B, como são felizes todos os que nele depositam confiança e esperança. Como são felizes, são bem-aventurados aquelas pessoas que depositam confiança e esperança no Senhor. Sabe por quê? Porque sabe que do Senhor vem o socorro, sabe que o Senhor, Ele é misericordioso e Ele é fiel. A segunda promessa que nós vemos, a Bíblia fala que quem confia no Senhor, quem espera no Senhor, no caso aqui no capítulo 30 de Isaías, fala que aquele povo viveria em Jerusalém, não seria levado ao cativeiro. Vamos conferir? Isaías capítulo 30, verso 19, a parte A, porque o povo habitará em Sião, habitará em Jerusalém, e aqueles que por acaso tivessem sido levados cativos, a Bíblia já nos faz promessa, já faz promessa para eles que eles voltarão e habitarão em Jerusalém, mas também mostra que eles não chorarão. Isaías capítulo 30, verso 19, a parte B, que fala: não chorarás mais, porque passou grande angústia, mas não chorarão mais, porque é o Senhor que alegra, é o Senhor que fortalece, é o Senhor que dá a vitória. E ainda Deus nos mostra a quarta promessa: Deus será compassivo. Isaías 30, verso 19, a parte C, certamente se compadecerá de ti. Olha que tremenda palavra, certamente. Com verdade, Ele vai se compadecer de você. Louvado seja o nome do Senhor. São promessas feitas para o povo de Judá, que o povo de Judá ignorou. É feito para todos aqueles que confiam no Senhor, que esperam no Senhor. Olha que promessa linda. Serão ouvidos por Deus. Isaías capítulo 30, verso 19, a parte D. A voz do teu clamor e ouvindo-a, ou seja, Deus irá ouvir a oração, Deus irá ouvir a voz daquele que clama por Ele. Por isso que Jeremias 33:3 fala: clama a mim que responderei e ainda vou te mostrar coisas grandiosas que você não conhece. Mas ainda a sexta promessa, que eles terão resposta de Deus. A quinta é que eles serão ouvidos por Deus, e a sexta é que eles terão a resposta de Deus. Isaías capítulo 30, verso 19, ao final do versículo: te responderá. Além de ouvir a oração, vai ter resposta de Deus. E Deus ainda mostra em Isaías capítulo 30 que as pessoas poderiam ter aflições, sim. Eles não estariam só, eles seriam orientados por Deus, eles seriam conduzidos, Deus não deixaria eles sem liderança. Isaías capítulo 30, verso 20 e verso 21, bem vos dará o Senhor pão de angústia e água de aperto, mas os teus mestres nunca mais fugirão de ti, como voando com asas. Antes os teus olhos verão a todos os teus mestres, e os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele sem vos desviardes nem para a direita e nem para a esquerda. Nós vemos que passar por aflições, passar por dificuldades, principalmente se for pela disciplina,
pode acontecer, mas a orientação, a direção do Senhor não falta para o seu povo. Aí a gente vê que a oitava promessa de Deus para aqueles que confiam nele é que rejeitarão a idolatria. Isaías capítulo 30, verso 22, e terás por contaminadas as coberturas de tuas esculturas de prata e o revestimento das tuas esculturas fundidas de ouro, e as lançarás fora como um pano imundo, e dirás a cada uma delas: fora daqui. Olha que tremendo! E a gente vê que quem confia no Senhor realmente não precisa de uma imagem para buscar segurança, não precisa de uma estátua para se sentir seguro. Ao contrário, como fala, vocês terão como contaminadas as coberturas delas, ou seja, elas não servem para nada. Nós rejeitaremos a idolatria porque a nossa confiança é somente no Senhor. Mas tem promessa muito interessante. Isaías capítulo 30, verso 23 e verso 24, promessa de prosperidade. Vamos ler? Então te dará chuva sobre a tua semente, com que semeares a terra, como também pão da novidade da terra, e esta será fértil e cheia naquele dia. O teu gado pastará em largos pastos, e os bois e os jumentinhos que lavram a terra comerão grão puro, que for padejado com a pá e cirandado com a ciranda. Vai ter prosperidade aquele que confia, aquele que espera no Senhor. Ainda a 10ª promessa do Senhor é que serão felizes porque serão curados. Isaías capítulo 30, verso 26, e a luz da lua será como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor ligar a quebradura do seu povo e curar a chaga da sua ferida. É a promessa da segunda vinda do Senhor, porque é naquele dia que o Senhor vai curar a chaga, é naquele dia que o Senhor vai ligar a quebradura, e aqueles que confiam no Senhor, aqueles que esperam no Senhor terão felicidade, mas também terão alegria, como nós vamos ver em Isaías capítulo 30, verso 29, um cântico haverá entre vós como a noite em que se celebra uma festa santa, e a alegria de coração como a daquele que vai com a flauta para entrar no monte do Senhor, a rocha de Israel, para entrar na presença do Senhor, porque na presença do Senhor há abundante alegria. E a 12ª promessa: verão a justiça de Deus sobre os inimigos. Isaías capítulo 30, verso 32, e a cada pancada do bordão do juízo que o Senhor lhe der, haverá tamboris e harpas, e com combates de agitação combaterá contra eles. É do Senhor que vem a vitória, do nosso justo juiz, da nossa rocha. É Ele que nos fará justiça, é Ele que nos dará alegria, é Ele que nos abençoará com todas as bênçãos. Eu vou começar a concluir. O profeta Isaías, ele alertou o povo de Judá para se arrependerem e voltarem-se a Deus, para não continuarem como filhos teimosos, rebeldes, porque eles encontrariam bênçãos que são reservadas para aqueles que confiam e esperam no Senhor. E ainda o Senhor foi mais, o Senhor falou: e seriam poupados de grande aflição, a de serem levados ao cativeiro babilônico. Mas a decisão daquele povo foi de continuar rebelde, foi de buscar ajuda no Egito, não a ajuda de Deus, e rejeitaram os conselhos do Senhor. Que possamos
nos posicionar diante de Deus como filhos obedientes, como filhos confiantes no Senhor, como filhos que esperam no Senhor, porque é do Senhor que vem as bênçãos, é do Senhor que vem as vitórias, é do Senhor que vem a alegria. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar? Fica com Deus e Deus te abençoe.